Boa tarde, gente. Graça e paz. Vamos orar mais uma vez? Pai, entregamos ao Senhor o nosso coração. São obreiros do Senhor. São guerreiros valorosos do Senhor. E viemos aprender de Ti, Pai. A batalhar no mundo espiritual, a vencer, Pai. No mundo espiritual, o Senhor tem para cada um de nós um revestimento, o Senhor tem para cada um de nós uma ferramenta de vitória. Fica conosco, Pai, nos abençoe. E que o Teu Espírito Santo, Pai, passeie em nosso meio e nos transmita, Pai, toda a verdade da Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se assentar. Irmão, nós vamos cantar essa música lá em Israel, Felipe. Viu? Vamos cantar, tá bom? Gente, tudo bem? Vocês descansaram um pouquinho? Um pouquinho só, não? Nada? Eu também não descansei nada. Vamos lá? Quantos aqui fazem parte do Ministério de Intercessão e Oração da Igreja? Levanta a mão assim para eu ver. Isso aí, gente. Tá bom. Quem que tá aí? É o Samuel? É o Marcelo? Alessandro? Renan? Vamos lá, Renan. Vamos começar a trabalhar com a Palavra de Deus? A Palavra de Deus fala sobre intercessão. Há um clamor de Deus, há um desejo de Deus para encontrar intercessores. Você vai ver que Deus busca isso. Deus busca intercessores. Volta um. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Ezequiel 22:30. A gente encontra uma palavra de Deus que de fato não volta vazia. A gente encontra um Deus não quer destruir a terra, Deus não quer destruir a vida. E o fato de muitos dos nossos familiares, nossos amigos, gente que anda em desacordo. Eu estava conversando aqui com uma irmã, seu esposo agora, sobre interceder, sobre orar. Ele falou assim: pastor, não aceita nem que eu ore por ele. Essa pessoa não aceita nem que eu chegue perto para orar. Já tentou tirar sua própria vida. O fato de Deus manter ele debaixo da graça ainda e estabelecer assim mais um tempo de cuidado, isso acontece porque tem gente orando por essa pessoa. Você vai encontrar assim inúmeras passagens das Escrituras que tratam a respeito disso. Daniel era um homem de oração. A Bíblia diz que Moisés era um homem assim. E quando a gente fala sobre oração, a gente fala sobre mover o céu mesmo. Há um chamado de Deus para que você se movimente no mundo espiritual. Orar é trazer a mão do Senhor, é trazer o poder do Senhor para a tua vida. Agora, muito mais do que orar por você, porque isso é fácil, muito mais complicado e complexo e difícil é você orar pelos outros. Porque a intercessão, gente, é você entrar num nível de batalha espiritual, nível de guerra espiritual. A Bíblia diz no capítulo 9 e 10 que Daniel, por exemplo, ele orou insistentemente pelo Senhor. E Deus então envia a ele um anjo. E esse anjo, ele encontra com Daniel e diz: ó homem muito amado, porque a partir do momento que você aplicou teu coração para buscar a Deus, eu fui mandado aqui. Mas o príncipe da Pérsia, então, quando fala em príncipe da Pérsia, gente, o que é um principado? Principado é uma região onde governa um príncipe. O Principado de Mônaco, ali não tem rei, é um príncipe. Um ducado, quem que governa um ducado? É um duque. Um condado, quem que governa um condado? É um conde. Um reinado é um rei. Então é uma região onde existe um poder espiritual que governa ele. Marcos capítulo 5, Jesus Cristo chega na região dos Gadarenos, e você vai ver que no capítulo 4 de Marcos, uma grande tempestade se levanta
para impedir a chegada do reino, para impedir a chegada de Jesus e seus discípulos. E o interessante é que Jesus está com aqueles homens no barco, ele dá uma voz, cala-te vento, quieta-te mar. Eles chegam à praia e a primeira coisa que o inimigo reconhece é a presença de Jesus. Eu não posso esquecer, uma vez eu entrei num quarto de uma pessoa, de um homem, um senhor endemoniado. Ele estava de olho fechado. Fala assim para mim, ele está endemoniado. Quando eu entrei no quarto, ele de olho fechado, deitado na cama, a única coisa que ele falou foi o seguinte: o que o Espírito Santo está fazendo aqui essa hora da madrugada? O mundo espiritual, ele identifica você. Você tem fama espiritual. Não fique imaginando que o inimigo não sabe quem é você, que o mundo espiritual não sabe quem é você, porque sabe. Quando os 7 filhos de Seva vão expulsar o demônio em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega, como diz a Escritura, os demônios dizem: conheço Jesus, sem quem Paulo é, e tu quem és? Vocês quem são? Pessoas sem identidade, sem autoridade. O mundo espiritual sabe quem você é. E mais do que isso, sabe que você tem revestido uma voz de comando que pode destruir, que pode retaliar a ação maligna dele. Quando Deus fala assim, eu procurei um homem, isso me remete ao texto de Jeremias capítulo 7, quando Deus fala assim: Jeremias, não ore por esse povo. Vocês lembram disso? Não orem por esse povo. Você está vendo o que eles estão fazendo? As mulheres apanham lenha, os filhos preparam a massa, acendem bolos e fazem ofertas à rainha do céu. E um demônio muito que operava, que desviava a atenção, era chamado de rainha dos céus. Muito parecido com o dia de hoje, na nossa cultura cristã, que nós absorvemos de Portugal. Não ore por esse povo. Por quê? Porque Deus sabe que toda vez que a gente intercede pelo povo, Deus muda o coração dele. Jonas, ele entra na cidade de Nínive, a comando de Deus, sendo desobediente, mas ele entra lá depois de ter sido resgatado pelo grande peixe. Ele, sem amor nenhum, ele prega o seguinte evangelho. Esse não é o evangelho, não é boa notícia, essa é a péssima notícia. Ainda 40 dias e Nínive será subvertido. Então o rei, isso chega ao ouvido do rei, ele proclama um jejum, e o coração de Deus muda. Por quê? Porque o coração do povo muda. Eu quero que você entenda que se o coração do povo de Deus, do pecador, ainda que seja pecador, mudar, Deus também muda o coração dele. Ele é tardio em irar-se, pronto a perdoar, ele afasta o pecado de nós como o Oriente dista do Ocidente. Agora, por que a intercessão? Você tem filho, você tem mãe, você tem pai, você tem gente que você ama e que precisa do favor do Senhor e que não consegue orar. Tem gente que simplesmente não consegue orar. Tem gente que está preso. O pastor não tem força nem para vir na igreja, quanto mais para orar. Vamos ver como é que funciona a intercessão. Então, intercessão, colocar-se no lugar de outro e pleitear a sua causa. Clamar como se fosse o seu próprio problema. Se posicionar entre Deus e os problemas de alguém. Tomar o seu lugar e sentir a sua necessidade. É ir a Deus não por causa de si mesmo, mas por causa dos outros. Então tudo aí são assim as definições, segundo o pastor Lobo, do que é interceder. Então quando eu vou interceder por você, o que eu faço? Eu entro entre você e Deus. Eu entro entre você e o seu problema. Interessante que Moisés, Deus fala o seguinte, o povo começa a murmurar, a reclamar. Aí no capítulo 32,
do livro do Êxodo, Deus fala assim: o povo já se desviou. Esse teu povo, Moisés, já se desviou. Deus está conversando com Moisés. Moisés já está 40 dias lá conversando com Deus, recebendo a planta do tabernáculo, as tábuas da lei, os mandamentos da aliança, as orientações de Deus para uma vida feliz. Aí, o que acontece? Deus fala assim: eu vou destruir esse povo e vou fazer desse povo, de você, Moisés, uma grande nação. Moisés, peraí, Deus. Peraí. Aqui o povo, está aqui Deus. Não, deixa disso, Deus. O que vão pensar do Senhor? Vão dizer que o Senhor tirou o povo do Egito para depois o Senhor destruir eles aqui no deserto? Não, o Senhor não vai fazer isso não, Deus. E o interessante é que Deus entuba isso. Moisés peita Deus e Deus diz: então tá bom, Moisés. Por quê? Porque Deus tinha dado a Moisés a autoridade para tirar o povo e te fazer com que aquela nação que não era nação se tornasse um povo de verdade. Ele pega numa ponta um povo confuso, entrega numa outra ponta um povo organizado como nação e como filhos de Deus. É isso que Moisés faz. Então, interceder, o que é, gente? É sofrer o problema do outro. Quando você ora intercedendo, você tem que sentir a dor do outro. Então, é por isso que a Escritura diz: com a consolação com que somos consolados, nós consolamos uns aos outros. Eu já passei por situações muito difíceis na minha vida. Então, quando eu falo para você assim, que nada me escandaliza, não é que eu fiquei frio com relação ao pecado, não é que eu fiquei de alguma maneira insensível. Pelo contrário. Quando eu olho para alguém que diz assim: pastor, eu estou numa situação que eu pequei, eu estou numa situação que eu fracassei, eu estou vivendo um momento de naufrágio da minha vida emocional, eu estou vivendo um momento de perda de fé. Eu já vivi isso. Vocês estão olhando para um homem hoje que venceu provas dificílimas. Vocês nem imaginam. Vocês nem imaginam. Então, quando eu olho com misericórdia. Por quê? Porque eu sei que Deus teve misericórdia de mim. E eu sei que Deus vai ter misericórdia de você. Eu não sou melhor do que você. Mas eu reconheço o favor do sangue sobre a minha vida. Do sangue da cruz. Intercessão, gente. Você precisa entender que intercessão é entrar no lugar de batalha espiritual. Pode passar. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Porém, eu orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Neemias, ele é um intercessor que vai buscar ânimo em Deus. Ele é alguém que está à frente do povo. O que é o intercessor? É alguém que Deus levantou como liderança. É Deus te levantar como alguém que vai à frente e que pede a Deus o que, gente? Ânimo. Se você entrar na ciranda do dia a dia, da rotina do dia a dia, e você imaginar de alguma forma que o inimigo da tua alma não quer te enfraquecer, você já bateu em retirada. Ele quer enfraquecer você. Ele quer destruir você. Eu preguei no ano passado uma série de sermões intitulados Inimigos da Promessa. Qual é a promessa de Deus para Israel? Eu vou te tirar do Egito e eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel, chamada de Terra da Promessa. E quando Israel vai avançando, você vê que Israel, ele sai do Egito. Esse inimigo, o Egito, esse principado, não faz guerra com ninguém. Alguém já viu o Egito fazendo guerra com alguém na Bíblia? Não faz. Ele só escraviza. Esse principado, ele opera com uma função: escravizar. Ele tira a tua força. Quando uma pessoa está escrava, ele trabalha e não vê o fruto do seu trabalho. E construíram para Faraó as cidades celeiros Pitom e Ramsés. E quando ele fala o seguinte: nós queremos ir celebrar o Senhor. Ah, você quer cultuar? Então vou te dar mais trabalho. Se a partir de agora vão colher palha também. Vão fazer o mesmo tijolo, mas vão colher a palha.
Muita gente você pensa assim, ai pastor, fui promovido. Estou ganhando aqui, me deram mais trabalho. Você vai ver que domingo você não pode vir à igreja. Você não pode participar das celebrações durante a semana. Você chega em casa tão morto que o teu negócio é o seguinte, você não quer nem dormir. Pá. Vou tomar um banho, comer um negócio e vou te espancar e vou dormir, porque amanhã eu tenho que estar de pé cedo. Você vê claramente que é o inimigo quebrando o princípio do sábado, do descanso na sua vida. Para você não ter força para você adorar, para você não ter força para você celebrar, para você, então não caia nessa armadilha. Peça ânimo a Deus para você vencer. O povo de Israel sai do Egito, dá o primeiro passo, não encontra água dentro do deserto, fala assim, será que o Senhor é conosco? Aí, vírgula, então Amaleque o atacou pela retaguarda. Aí você vai encontrando os inimigos de Israel e você vê como eles atacam você, atacam as mulheres, atacam as crianças. Amaleque é o mesmo que ataca depois Davi. 1 Samuel capítulo 30, roubam as mulheres e os filhos de Israel que estavam no acampamento Ziclag. Davi chega no acampamento, cadê? Roubaram a mulher dele, roubaram o filho dele, destruíram a família dele. Então o principado que opera onde, gente? Na família. Ele avança mais um pouco, depois de vencer Amaleque, encontra Moabe e Amon, filhos do incesto. Ele anda mais um pouco e encontra os edomitas, descendência de Esaú. Um inimigo terrível, cruel. Eles entram na terra prometida e encontram os filisteus. E aí vem os jebuseus, os amorreus, não são gigantes. Os jebuseus habitam em fortalezas. Vem os gigarzeus, vem os heteus, vem os perizeus. Todos esses inimigos que querem desanimar Israel para quê? Para que Israel não alcance a promessa. Pior do que isso, quando Israel alcança a promessa, que está na terra que manda leite e mel. Aí vem quem? Vem os sírios. Aí vem os assírios. Aí vem os persas, os sírio-persas. Então você tem que entender que quando você ora, querido, você não está simplesmente jogando uma palavra para Deus em favor do povo, mas você está batalhando espiritualmente. Pode passar. Intercessão em guerra espiritual. Eu rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Romanos 15:30. É um combate. Querido, oração. Por que oração é tão difícil? Pastor, eu não consigo orar, é uma dificuldade. O inimigo vai te desanimar para você não orar. E a oração, ela funciona assim como disciplina. Quanto mais você ora, mais você quer orar. Quanto menos você ora, menos você quer orar. Queridos, muita oração, muita resposta. Pouca oração, pouca resposta. Nenhuma oração, nenhuma resposta. Você não vai ter resposta nenhuma. Esse princípio a gente começou a aplicar e é uma benção você orar sozinho, mas se você tiver um parceiro de oração é melhor ainda. Eu e minha esposa, a gente tem uma lista de sonhos. Sonhos impossíveis. Não me venha com aquilo que você sabe fazer, meu irmão. Sonhos impossíveis. Se eu tenho 100 mil e quero comprar um carro, eu vou lá e compro o carro. Deus já me deu o carro. Se eu tenho 300 mil, eu quero uma casa, eu vou lá e compro a casa. Para quê? Eu já tenho dinheiro. Agora, querido, se eu devo 100 mil e quero um carro, aí só um milagre. Se eu devo 300 mil e quero uma casa, meu irmão, aí só um milagre. E é nesse momento que entra a oração. É nesse momento que entra o milagre. Você encontra pessoas na Bíblia, gente. Tem uma mulher chamada Cirofenícia, uma mulher que não era crente. Ela vai atrás de Jesus e fala o seguinte: Senhor, minha filha jaz terrivelmente endemoniada em casa. E Jesus não fala nada, silêncio de Deus. Pior do que isso, os discípulos começam a dizer para ele: Senhor, despede essa mulher que ela está enchendo. Na linguagem do pastor Lobo, é isso que eles falam. Eu já não aguento, é que nem tem irmão que vai no grupo pequeno,
ou pequeno grupo, ou célula, vocês chamam aqui, como é que chama? Pequeno grupo. E chega lá, pastor, irmão, ora por mim que eu estou com um problema. Aí você vai, ora pelo irmão. Aí na outra semana, irmão, ora por mim porque eu estou com um problema. Você ora por ele. E na terceira semana, irmão, ora por mim porque eu estou com problema. Você ora. E na quarta semana, irmão, ora por mim que eu estou com problema. Você ora. Na quinta semana, você ora para não aparecer mais. Você não quer mais orar. Porque oração é guerra espiritual. E cansa, querido. Tem esse costume de escrever os milagres que eu quero do Senhor e orar e ligar na terra. E aí eu faço campanha assim, eu acordo às 6 da manhã e oro. Aí ao meio-dia eu corro para casa, antes de almoçar eu oro. E a gente concorda na terra. E depois, quando dá 6, 7 horas da noite eu volto para casa, a gente ora. E meia-noite eu acordo de novo e a gente ora. Querido, faz isso em 40 dias para você ver. Você fica morto. Morto de cansado. Só que quando você entra nesse lugar de batalha espiritual, a oração ela destrói as resistências espirituais. Destrói. Mas você precisa entender que há uma batalha. Mas o Senhor é comigo como um guerreiro valente. Eu amo esse versículo. Está no meu Facebook, Jeremias 20:11. É o versículo que mais me deixa animado. Saber que Deus é um valente guerreiro do meu lado. Por que você precisa de um Deus que é guerreiro, gente? Por quê? Porque você vive no mundo espiritual em que você tem um inimigo. E é por isso que a gente ora. E é por isso que a gente tem que orar. Pode passar. A intercessão é um sacerdócio. Antes de tudo, pois, exorto que se use prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1. Eu quero contar um testemunho aqui. Eu orava com uma pessoa há muito tempo. E aí, num domingo à noite, no culto, isso é importante se você lembrar, o pastor trouxe uma mensagem sobre jejum de poder. O que é o jejum, querido? Jejum é para quem tem pressa e quer intimidade. Jesus diz, virão dias em que será retirado do noivo. Então jejuarão. Jejuarão pede intimidade. Jejum pede intimidade. Quando o rei Josafá, ele vê que os habitantes de Seir, os amonitas, os moabitas, cercaram ele e diz assim, aí, o bicho pegou. Os teus inimigos estão aqui na esquina já, não dá tempo de preparar exército. O que ele faz? Ele clama o povo para o povo se reunir em Jerusalém para orar e jejuar. E quando eles oram e jejuam, qual é a resposta de Deus? Hoje, dessa vez, vocês vão ficar parados. Porque o Senhor vai pelejar por vós. E eles pegam e fazem aquilo que é um absurdo taticamente numa guerra. Pegaram, vou chamar de banda de música, o pessoal do louvor, e jogaram na frente da batalha. E ali, no meio dos louvores, os inimigos começam a lutar contra si, eles se destroem. E quando Israel chega no Vale de Beraca, quer dizer, Vale da Bênção, os inimigos já se mataram. Porque nessa batalha vós não tereis que pelejar. Isso tudo, gente, vai demonstrar pra gente o quê? Que existe um poder na sua oração e um poder no ministério de quem intercede. Uma igreja, quer ver um mito, gente? Isso é um mito. Toda igreja que ora cresce? Não, não cresce. Mas igreja que não ora não cresce. Isso é uma verdade. Toda igreja firmada na palavra cresce? Não. Tem igreja que é igrejinha. Mas igreja que não é firmada na palavra não cresce, não prospera. Vocês estão entendendo? O ministério de intercessão é um dos ministérios mais importantes na caminhada da vida do pastor. Eu hoje de manhã, nós ministramos sobre lidar com a maldição, terminou, eu fui orar, liguei para o meu pastor, ele falou assim, eu estava de joelhos aqui orando por você.
E o ministério de intercessão mandando, me bombardeando com mensagem. Pastor, estamos orando pelo Senhor. Estamos orando pelo Senhor. Estamos orando pelo Senhor. Estamos orando pelo Senhor. Querido, se você orar, o céu vai se abrir em seu favor. Você tem que entender isso, querido. Existe um poder de fogo na oração. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão por passear por toda a terra, querido. Por toda a terra. E Deus está procurando esse tipo de gente. Deus não procura pregadores. Deus não procura nenhum outro tipo de serviço, mas Ele procura o quê? Intercessores. Porque existe gente que já fez tanta bobagem que o machado já está à raiz. Se você não se levantar em favor deles, ninguém vai se levantar. Pode passar. E orai uns pelos outros para serem curados e restaurados. A oração do justo pode muito em seus efeitos. De quem que ele está falando aqui, querido? De Elias, é isso? É de Elias? Não existe 1 Tiago, tá errado, tá vendo? É só Tiago. Capítulo 5, verso 16. Hein, gente? De quem que ele está falando aqui? Ele está falando de mim e de você. Ele está falando que uma oração tem tanto poder quanto a oração de Elias. Eu fico imaginando. Elias, ele já tinha orado, falou assim, olha, ele fala para Acabe, é só sob o meu comando, a autoridade do camarada. Só vai voltar a chover quando eu disser que vai voltar a chover. O que o profeta faz, gente? Quem é o profeta? Ninguém gosta de profeta. Eu não gosto de profeta e você não gosta de profeta. Por quê? Porque o profeta, ele denuncia o pecado. O profeta não é aquele cara que diz, eis que te digo, meu servo, minha serva. Eis que o homem louro de olhos azuis, ombros largos e alto, que entra na igreja agora, eis que ele olha para ti e que te toma. Ou então olha para o rapaz e diz, eis que te digo, você que está solitário, a morena que avança na tua direção. Isso não é profecia, querido. O profeta, ele tem uma característica de quê? De trazer o povo para Deus. Ele denuncia o pecado e traz você de volta para Deus. É por isso que os profetas, na Bíblia, eles morrem assim, castigados. Como é que morreu Isaías? Cortado ao meio. Você pega Jeremias, quando você olha para Jeremias, ele está dentro, diz a Bíblia assim, então Jeremias ficou com lama até o pescoço dentro de um poço. Como é que morre João Batista? O Batista é o profeta do Novo Testamento. Morre sem cabeça. Eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. O profeta é um camarada que ele diz para você, você precisa voltar para Deus, querido. E Elias é um sujeito que, como profeta, ele ora e para de chover. Ele ora de novo, aí chove fogo do céu, consome o holocausto. Ele ora mais uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 7 vezes. Eu fico imaginando como é engraçado esse negócio de oração mesmo, né? Tem gente, Elias, ele ora uma vez, aí diz pro moço dele assim, vai lá e olha, vê se está chegando. Você vê alguma coisa, o menino sai correndo, diz que sobe a montanha, volta, sobe a escada e encontra com Elias e faz assim, não vejo nada. Aí então, ele coloca, então está de joelhos, e coloca a cabeça entre as pernas, e ora de novo, e diz, vai lá olhar de novo. Aí o garoto vai correndo, aí volta, não vê nada, desce de novo, sobe de novo, não vi nada. Eu acho que a partir da 3ª vez, o garoto já está orando junto com ele, já está com a língua de fora, correndo, vai, volta, e vai uma vez, e sobe outra vez, e vai uma vez, e sobe outra vez, e vai uma vez, e aí o povo faz o quê, gente? O povo desiste muito fácil. Ah, já fui lá na igreja, pastor, já orei. Ah, já fui lá na igreja, pastor, eu não volto mais não. Querido, a palavra de Deus diz sobre o dever de orar. Não é uma sugestão. Existe o dever de orar sem desistir. Sem desistir. Na 7ª vez o menino volta e fala, eu vi lá uma pequena nuvem, com essa música, o tamanho da mão do homem.
tamanho do punho de um homem. Esse é o sinal. Esse é o sinal de que eu já ouço o som de abundante chuva sobre a terra. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, aos mesmos medos, às mesmas depressões, às mesmas tristezas, às mesmas intimidações que eu e você. Elias pede a morte porque eu não sou melhor do que meus pais. Mata-me, não é isso que ele fala? Ele entra numa caverna e pede para morrer. Desistir. Eu desisti. Aqui usa, vocês sabem jogar bets? Bets? Sabe o que é? No Rio de Janeiro é taco. Largou os bets. Ou seja, desistiu. Agora eu não brinco mais. Quem não sabe brincar não desce pro play, não é isso? Ele fala, eu não brinco mais. Não brinco, não quero mais, quero morrer. Elias era um sujeito, que você tem que entender isso. Sujeito às mesmas variações de humor que nós. Só que ele ora e chove do céu. Se você entender isso, querido, que aquilo que você ora encontra em Deus um lugar de cumprimento, você nunca mais vai parar de orar. Nunca mais. Se você entender que aquilo que você fala para Deus, Deus não esquece. Quantas coisas você pediu para Deus, pediu, demorou a vir, você desistiu, depois de um tempo você ganhou, falou, e é mesmo? De quem já aconteceu isso? Lembro de um senhor, na época que eu me converti, ele era um sujeito assim, muito difícil, era um comandante meu, muito difícil, uma pessoa difícil demais. A esposa dele não tinha os rins, ele gastava muito com medicação, e minha mulher é dentista. Eu falei, eu tenho que conseguir um remédio para esse senhor. Eu me lembro que o nome do remédio, nem sei se existe mais, era Lozex, deve ter uns 20 anos. Era uma medicação que tomava para tirar um efeito colateral daquela... Quem não tem rim faz, como é que chama? Hemodiálise. E era caríssima. Cada comprimido era um absurdo de dinheiro que se gastava. E aí eu comecei a orar, falei, Deus, de vez em quando a minha esposa recebia umas amostras grátis. Eu falei, Deus, eu quero uma caixa dessa. Mas eu não quero uma caixinha, eu quero uma caixa, cheio de caixa, de eu vou entregar e vou fazer esse sujeito engolir e falar mal do meu Deus. Eu vou dizer, foi o meu Deus que te mandou. Eu quero uma caixa cheio de caixa. Você está entendendo a caixa de remédio? Eu orei 1 dia, 2 dias, 3 dias. Aí minha mulher falou assim, mas eu não recebo esse remédio aqui. Isso é remédio de médico. Eu sou dentista. Eu recebo a pasta de dente, escova de dente, daquela bem dura, sabe? Aquela, né? Se fazer propaganda. Mas eu orei. Os 15 dias desisti de orar. Entrei no descanso. Depois de uns 15 dias orando, esqueci. Aí um dia, minha mulher me deu e falou assim, ó, vem aqui em casa, na hora do almoço, aproveita, pega não sei o quê, e tem a caixa aqui para você, a caixa de remédio. Eu nem liguei uma coisa com a outra. Eu nem percebi na minha mente, sabe? Colou as placas. Eu não entendi, não liguei. Quando eu chego em casa, em cima do móvel, o que tem? Você acha que Deus mandou para mim uma caixa de Cebion, querido? De vitamina C? Quando eu olhei aquela caixa Lozeca, eu falei, como você conseguiu? Eu não consegui nada. Estava no consultório, um senhor bateu na porta do consultório, pegou essa caixa e falou assim, é para entregar pro lobo. Eu peguei a caixa, falei, tá bom, ele foi embora. E como é que você explica isso, gente? Como é que você explica isso? Então existem, assim, motivos e razões para que você ore. Mas existe também uma resistência espiritual para que você não ore. Porque a oração do justo, querido, pode muito ser efeito. Quantos aqui são justos? Levantem a mão. Pode levantar todo mundo. Querido, você foi justificado no sangue da cruz. Levante sua mão aqui agora. Quantos são justos aqui? Isso. Nós não somos... A nossa justiça é trapo de imundícia, querido. Nós somos justificados pelo sangue da cruz. É por isso que a Bíblia chama oração do justo. É a tua oração, é a minha oração. Amém? Recebe essa palavra, irmão. Tá bom? Pode passar. Mas eu roguei por ti, para que a
tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. É a palavra de Jesus para Pedro, na praia. Lucas 22, o inimigo pede para cirandar, para peneirar, para provar, para tentar, para destruir. Diferença entre tentação e provação. A palavra de Deus diz que Deus não tenta ninguém, mas Ele prova a gente. Por que Deus te prova? Não para te reprovar, mas para te aprovar. Para você levantar mais um degrau e ficar mais próximo na intimidade com Deus. O inimigo te tenta para te destruir, para te matar. Deus te prova para te amadurecer. O inimigo te tenta para te destruir. A Bíblia diz que Jesus, ele intercede por Pedro. E Pedro vai ser um ícone, uma figura. Logicamente que ele vai viver depois de um tempo à sombra do Paulo, que Paulo ele tem uma conversão, um chamado todo diferente. A escolha de Deus, a escolha dos homens foi Ananias, a escolha de homens foi Matias, melhor, mas a escolha de Deus no lugar de Judas foi Paulo. Pode passar, querido. E eu rogo por eles, isso é João 17, intercessão de Jesus, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não sou do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E não rogo somente por eles, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Por que Jesus orou aqui, gente? Por quem? Por nós, por você e por mim. Há um poder de fogo na oração, querido? Pode mudar, querido. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito de Deus. Gente, somos batistas, não somos? Sim ou não? Sim, somos batistas. Você já reparou como é que às vezes falar do Espírito Santo no meio batista é quase pecado? Quem já notou isso? Alguém já notou isso? É quase um pecado. Não, cuidado com o que você vai falar. Gente, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, é o poder de Deus sobre a nossa vida. Sem o Espírito Santo, a gente não pode fazer nada não, gente. Se a gente não tiver revestimento do Espírito, a gente não chega em lugar nenhum, não. Existe um livro, vou sugerir que você leia, O Deus Desconhecido, trata a respeito do Espírito Santo de Deus e como que a igreja ignora a presença dele. O que é o Espírito Santo? Eu sei o que é, pastor. É uma matéria da Escola Bíblica Dominical que eu fiz antes de ser batizado. E nunca mais toca no assunto. E nunca mais fale sobre isso. O Espírito de Deus intercede por mim e por você, porque a gente não sabe orar como convém. Pode passar, querido. E disse Davi a Deus: não sou eu que disse que se contasse o povo? Eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal, mas essas ovelhas que fizeram, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim, contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, verso 17. Davi contra o povo. Davi foi aquele que caiu na armadilha com Batseba, e depois ele cai na mesma armadilha do orgulho, dizendo, não, eu posso abrir oportunidade para pecar. Não pode, querido. Não pode, não. A gente não pode abrir nenhum espaço para o pecado. E depois que ele peca, ele traz sobre Israel o quê? A mão de Deus. Então ele vai até a região de Araú, no Jebuseu, para oferecer um sacrifício. E oferecido o sacrifício, ele ora, intercede pelo povo e a mão de Deus se recolhe. Pode passar. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica. Ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti, que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, e que disseste que ali porás o teu nome para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar.
Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, que fizerem neste lugar, e ouve tudo o lugar da tua habitação desde os céus. Pode passar. Ouve, pois, e perdoa, quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem, confessarem o teu nome, e orarem, e suplicarem perante ti nessa casa, então ouve tu desde os céus, e perdoa os pecados do teu povo Israel, e torna a levá-los à terra que eles têm dado, e a seus pais. Segundo Crônicas, capítulo 6, versos 19 a 25, é um dos textos que a gente fala, a gente vê a consagração do templo. Queridos, interceder é você pedir o favor de Deus para outra pessoa. Se você ousar usar o nome de Jesus para clamar por pessoas, por situações ou pela tua vida, você vai receber de Deus respostas extraordinárias. Oração, querido, ela tem que ser mergulhada e misturada com fé. Tem gente que ora, querido, sem brincadeira. Eu preguei outro dia numa igreja, a segunda vez que esse pastor ora por mim. Eu vou chamar o pastor fulano. Quase que eu falei, ele não. Ele não. Querido, ele ora, querido. Mas ele ora tão sem fé que ele me desanima. Querido, ora com vontade que aconteça. Se Deus diz, pedi e dar-se-vos-á, buscar encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede recebe, aquele que busca acha, aquele que bate a porta se abrirá. Por que duvidar? Peça com vontade. Querido, Deus que falou, peça e te darei. Por que não pedir? Olha, peça e te darei do Espírito Santo. Por que não pedir? Eu acho que quando eu chegar no céu, o anjo vai falar, pronto, chegou o pidão. O pidão chegou. Que eu peço tudo que você imagina. Nós estamos falando sobre Israel em 2015. Eu estou orando pelas minhas férias de 2016, de 2017. Você não imagina. Os meus filhos estavam no ventre da minha mulher. Eu orava pela esposa do meu filho, pelo marido da minha filha. Por que não pedir? Eu oro pelos meus netos. Eu oro pelos netos dos meus netos. Faça planos com o Senhor. Construa com Deus, gente. Não se acovarde. Tem gente que tem medo de falar com Deus. A Bíblia conta que Abraão tinha um sobrinho chamado Ló. E Deus visita ele nos carvalhais de Manre. E Deus fala o seguinte para ele: o pecado de Sodoma e Gomorra subiu até mim. Eu vou visitar e trazer juízo. Aí Abraão sabe que o sobrinho dele, Ló, está lá, em Sodoma. Aí ele, olha a conversa do homem covarde. Senhor, se tiverem 50 justos, o senhor vai destruir o justo com o injusto? E Deus diz, não. Se tiverem 50 justos, eu não vou destruir. Aí ele faz conta direita, ele tenta encontrar 50 justos. Não, Deus, o senhor não fica zangado? E se tiverem 45? E Deus diz, não, se tiverem 45, você conhece a história. Ele 40, 30, 20, 10, e ele para. Ele para de orar. Mas não conta a verdade para Deus. Ele estava preocupado com quem, gente? Com Ló. Mas aí vem os anjos do Senhor, e eles ferem de cegueira aquela região, e aqueles homens, e diz assim, então Deus se lembrou da oração de Abraão. Eu, pode parar! Capítulo 19 de Gênesis. Abraão nunca fez essa oração. Eu vi ele orar por 10. Mas aí Deus se lembra de uma oração que Abraão nunca fez. Querido, não tenha medo de pedir para Deus. Tem gente que não pede para Deus porque tem medo de receber não. Olha para mim, querido. Deus é bom. Deus é bom. Se Ele está dizendo para você que vai te dar, peça mesmo. Eu lembro do tempo que a gente comprou o apartamento que a gente mora hoje. E eu não tinha dinheiro. Mas vivendo infidelidade, vivendo
uma vida de compromisso e fidelidade com o Senhor. E aí eu cheguei lá, eu sabia que eu não podia comprar, mas orei, falei, Senhor, a entrada, imagina que era 50 mil, eu tinha 5 mil. Aí quando eu cheguei lá, e eu falei pro rapaz que estava vendendo, eu falei para ele, e aí, essa entrada aí? Não, como é que você quer pagar? Eu falei, eu quero pagar só 5 mil. Ele, tá bom. Mas como assim tá bom? Não, tá bom. Como é que você quer pagar o resto? Pode ser daqui a uns 18 meses? Ele pode. Fez o contrato da hora. Falou, volta aqui amanhã. Onde você quer? Eu devia ter pedido a cobertura. Me faltou fé, irmão, me faltou fé. Eu confesso aqui o meu pecado que me faltou fé. Eu falei, eu quero o 8º andar mesmo. Então também. Frente para a serra, frente para o campo. Como é que você quer? Não, frente para a serra tá bom. Eu duro, irmão, duro. Pensa num sujeito duro, leso e teso, sem um tostão no bolso. Tava eu, sabe aquele mendigo da Porta Formosa que pede dinheiro pro apóstolo Pedro? Tava eu e ele. Não tinha um centavo no bolso. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, me deu fé. Queridos, nós saíamos e todo domingo vinha da igreja. Os funcionários deviam achar que a gente era doido. Eu, minha mulher e meus filhos. Eu falo isso e a gente fica rindo. A gente parava em frente à construção. Senhor, em nome de Jesus, nós tomamos posse desse lugar. Um buraco. Era um buraco, as máquinas trabalhando, tirando terra. Senhor, nós tomamos posse desse lugar em nome de Jesus, ali no 8º andar, aí profetizava. Sabe onde é que eu estou morando hoje, gente? Lá no 8º andar. Querido, você vai aonde você quiser ir. A palavra de Deus diz que o rei vai visitar o profeta Eliseu que está morrendo. E ele vai visitar o profeta Eliseu, e quando ele encontra o profeta Eliseu, ele chora. Ele falou o seguinte, o profeta Eliseu, manda o último milagre aí. Me dá tua flecha. Aí o rei vai, tira da aljava a flecha. E aí o profeta Eliseu fala o seguinte, essa flecha é a flecha da vitória do Senhor sobre os sírios. Pega ela, abre a janela que dá para o Oriente. Então ele aponta lá para a Síria. E manda aquela flecha e ela cai lá 200, 300 metros, sei lá. Não é possível que o rei não tenha entendido que aquilo era um símbolo. Ele estava atirando em direção ao Sírio. Ele falou assim, agora pega a flecha e fere a terra. Porque assim como você ferir a terra, você vai vencer os sírios. Aí ele vai, tira uma, 2, 3 e para. E para. Aí o profeta disse, você é doido. Por que você não feriu a terra 6, 7 vezes? Agora você só vai vencer os sírios 3 vezes. Querido, você vai até onde você quiser ir. E Deus vai contigo até onde você vai. É a tua fé que vai alcançar aquilo que você quer que Deus alcance. Deus não vai além da tua fé, querido. Deus não vai além daquilo que você quer ir. Deus não vai além do lugar que você tem gente que já diz para Deus o que Deus não pode fazer. Pedro, pega a tua rede e pesca lá no fundo do lado direito. Pedro diz, não, Jesus. Só entende de pregar, só entende de curar enfermos, expulsar demônios, de pescar, entenda eu. A gente está dizendo para Deus o que Deus não pode fazer na vida da gente. Não, isso é impossível, você já está declarando. Tem gente que nem começou a guerra já está batendo em retirada. Aí Pedro diz, não, tá, sobre essa palavra eu lanço essa rede. E ele vai e pesca tanto peixe que o barco dele quase afunda. Dá a voz de comer para esse povo. Vai, pá, Deus. Mas nem se tivesse 200 denários aqui, nem dá para dar comida para esse povo. Antes de começar a batalha, ele já está dizendo que não vai dar. Que tu pega, o que você tem aí? 5 pães e 2 peixes. O garoto tinha ido no McDonald's, lá de Jerusalém, e tinha comprado 2 McFish. Lá, e tinha 5 pães, 2 peixes. Aí Jesus, me dá isso aqui. E multiplica aquilo, porque, querido, Deus vai até onde você vai.
A tua fé que vai mover a mão de Deus em teu favor. Ministério de intercessão, ministério de oração, querido, move a ação de Deus em favor da igreja. Amém?